Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e firmeza da verdade, a única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, e dá sua vida pela verdade. Estudo de hoje, Paulo recomenda a todos seguirem nas regras de Deus. Tanto pai como mães e filhos devem todos fazer sua parte. As armas espirituais dos discípulos de Jesus Cristo que terão que lutar contra o reino de Satanás. Em nosso último estudo da verdade da vida e da origem da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e firmeza da verdade, estávamos ainda analisando a carta do apóstolo Paulo escreveu e enviou para os irmãos que moravam na cidade de Éfeso, na Ásia, e todas as cidades em redor, ali por toda a Ásia. Paulo escreveu a carta quando ainda está preso na sua própria casa ali na cidade de Roma, uma prisão domiciliar, vigiado por um soldado romano. E ao seu lado tem Tíquico, o seu ajudante, que vai levar esta carta até os irmãos de Éfeso. E essa carta é chamada de Epístola aos Efésios. E Paulo, de maneira maravilhosa, completamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, revela coisas fantásticas para a vida dos discípulos de Jesus Cristo naquela época e que, de forma magistral, tem um profundo impacto em nossas vidas de hoje. Pois Paulo diz que, assim, portanto, irmãos, tenham muito cuidado, vejam como vocês estão vivendo e andando por aí. Não sejam como tolos que não leem os evangelhos para aprender como andar, viver e seguir nesse mundo de uma forma que siga as regras de Deus. Então sejam sábios, aprendam com os ensinamentos de Jesus Cristo sobre qual é a melhor maneira de fazer as coisas corretas para Deus, olhando sempre e atentando o tempo de hoje, porque os dias de hoje, irmãos, são maus. Por isso, não sejam insensatos, ou seja, não sejam insensatos. Ou seja, o que Paulo quer dizer? A insensatez, irmãos, vem de pessoas que falam coisas, dizem coisas e acham que não vai ter consequências no futuro. Ok? Eles acham que aquilo vai ficar ali. Tudo que você fala ou faz vai ter consequências no futuro, irmãos. Portanto, ele diz, tenham muito cuidado com o que você vai falar, com o que você vai fazer, porque vai ter consequências, tanto para o bem, tanto para o mal. Ou seja, são pessoas que agem de maneira que aquilo que praticam agora e estão fazendo não vai ter consequências, acham que não vai ter consequências nenhuma depois. Isso se chama insensatez. Isso não existe, irmãos. Tudo tem suas consequências, para bom ou para ruim. O que você planta é aquilo que você colhe. Você tem que entender qual é a vontade do Senhor. E isso vocês só irão conseguir lendo e aprendendo os ensinamentos de Jesus Cristo. Tudo com o Espírito Santo dentro de você. Se é que o Espírito Santo está dentro de você. Então é bom ter certeza disso. Muitos irmãos do nosso meio vai querer estar em grupos separados, no disse-me-disse. De repente, está um irmão mal com o outro e começa a contenda. Cortem tudo aquilo que alguém vem falar mal do seu irmão. A ordem de Jesus Cristo é, se você ver algum erro no seu irmão, você deve ir até ele, falar com o irmão, você e ele sozinho. E tendo a certeza de que aquilo que está acusando é verdade. E se tem certeza que é verdade e for até o irmãozinho, vá mansamente, usando sempre a misericórdia, com amor e cuidado, para não perder o irmão. Se o irmão até te escutar, então ganhaste o teu irmão. Se o irmão não quiser te escutar, você pode arrumar testemunhas. Se mesmo assim ele não quiser, ainda continuar rebelde, e não quiser aceitar o seu erro, é que você tem que falar isso para a igreja, para que tome as devidas providências. Agora vocês, irmãos, devem se encher mesmo do Espírito Santo, que já está dentro de vocês. E em vez de ficar falando dos outros, falem salmos entre vocês. Em vez de ficar falando da vida alheia, cantem hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando ao Senhor Deus no vosso coração. Quero que vocês, mulheres que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, obedeçam seus maridos, assim como Jesus Cristo.
Obedeçam aos seus maridos, assim como a igreja obedece a Jesus Cristo e a cabeça da igreja. Os vossos maridos é a cabeça de vocês. Vós, filhos, obedeçam aos vossos pais. E vocês, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. E por que o homem é o líder? Não é questão de ser melhor ou pior. É aquilo que Deus determinou. Tem que seguir as regras. As regras são de Deus, irmãos, não nossa. Então cada um tem que ficar no seu lugar e não querer o lugar do outro. Isso é que vale dizer, qualquer coisa que fora disso, de um homem liderar, qualquer coisa fora disso é de Satanás. A mulher mandando no seu marido é de Satanás. Porque Satanás faz com que os homens façam o contrário daquilo que Deus pede. Vocês, maridos, devem amar as vossas mulheres do mesmo jeito que Jesus Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela, para santificar, purificar e lavar de todos os seus pecados. Ou seja, Jesus Cristo lavou todos os seus seguidores, que formou a igreja com água limpa. Esta água é a palavra de Deus. Da mesma forma, deve os maridos amar as suas mulheres. E assim, irmãos, terminamos nosso último estudo da carta de Efésios. E hoje vamos ver Paulo continuar dizendo que grande é o mistério, irmão. Quando me refiro a Jesus Cristo e a sua igreja, essa união indissolúvel, tão forte que se torna um só. E isso nos dá cobertura para dizermos que os maridos, assim como são bem tratados e amados por Jesus Cristo na igreja, então em particular, façam o mesmo com suas esposas. E da mesma forma as esposas obedeçam seus maridos, assim como a igreja obedece a Jesus Cristo. E os filhos desta união devem obedecer seus pais, porque isto é justo, irmão. Já que o marido tem a obrigação de amar a mulher como a si mesmo, e a mulher tem a obrigação de obedecer ao seu marido, e também é também justo que os filhos obedeçam seus pais, porque este é o primeiro mandamento da lei de Moisés, que tem promessa a quem executar ele. Ou seja, Deus promete aos filhos que se fizerem isso, obedecerem a seus pais, Deus irá recompensá-los com muitos anos de vida sobre a terra. Pois Deus diz assim na lei: honra teu pai e tua mãe para que tudo dê certo na tua vida e tu sobreviva muito tempo sobre a terra. Agora, eu, Paulo, digo a vocês, pais, sejam justos, viu, com seus filhos, não provoquem a ira dos seus filhos, fazendo injustiça com eles, dando mais a um do que ao outro, amando mais a um do que o outro, porque Deus não está nesse negócio de criação mal feita que vocês fizeram. A culpa é de vocês, caso seus filhos se revoltem. Criem seus filhos na doutrina, ou seja, nos ensinamentos corretos de Jesus Cristo, que é o Evangelho. Ensinem eles a respeitar e amar o Senhor Jesus Cristo. Procurem, pais, estudar, ler, aprender os ensinamentos de Jesus Cristo e peçam ao Espírito Santo sabedoria, porque se não ensinarem direito aos seus filhos, a culpa é de vocês. Por quê? Porque Deus dá sabedoria a quem lhe pede, sem negar coisa alguma. E vocês também são empregados. Obedeçam seus patrões com muito respeito e dedicação, na sinceridade de seus corações. Exatamente como Jesus Cristo ensinou. Não façam o serviço somente para agradar o patrão. E quando ele estiver na frente, não. Como se fosse somente para agradar ele. Mas se você é servo de Jesus Cristo mesmo, faça o serviço de coração, segundo a vontade de Deus. E faça um serviço de boa vontade para a obra do Senhor, assim como o Senhor ensinou. E não como os homens fazem. Ou seja, um serviço mal feito para agradar fulano, somente quando fulano não está. Porque cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Seja servo, seja livre, seja patrão, seja empregado. Todos são servos de Jesus Cristo, também façam. Todos são servos de Jesus Cristo. Então façam também com seus empregados que servem a Jesus Cristo. Ou seja, deixem de lado as ameaças, patrões, sabendo que o mesmo Senhor dos seus empregados é o mesmo Senhor seu também. E ele está nos céus. E que com ele, irmãos, não tem queridinho não, nem separação não, nem posição social não. Todos são um só para ele, Jesus Cristo. E todo o restante, irmãos amados, fortalecei-vos no Senhor Jesus Cristo e na força do seu poder. Já que o Senhor Jesus Cristo não faz acepção de pessoas, irmãos, e não favorece somente a um em vez do outro, mas trata cada um segundo o que realmente é, e não pela aparência de ser, então cada um cumpra a sua obrigação corretamente. O marido, a esposa, os filhos, os empregados, os patrões, todos estes, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, se preparem assim como um soldado faz antes de ir para a batalha.
pegando as armas necessárias, armas essas que é os ensinamentos de Jesus Cristo disponibilizou para vocês lutarem de uma forma correta contra as astutas ciladas do diabo. Isso mesmo, meus irmãos, nosso inimigo vem com inteligência e organização maléfica para nos derrubar. Não pense que vocês vão vencer esse inimigo batendo em alguém, não, ou matando alguém, não, ou perseguindo alguém, não, como fazem as religiões e seus líderes religiosos. Não, não, irmãos. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra o homem de carne e osso. Não é contra uma nação. Não é contra uma cultura de um povo. Não. A nossa sociedade, a nossa religião, um povo. Não, a nossa luta não é essa. Pois todos vocês estão sendo dirigidos na mente pelo nosso verdadeiro inimigo, que é Satanás. Então, a nossa luta é contra quem está falando na mente daquele homem, que são os espíritos maliciosos de Satanás, centenas de seres espirituais malignos, que os olhos normais humanos não podem ver, mas que estão atuando na vida de cada homem. Eles estão nos lugares celestiais, ou seja, acima das nossas cabeças, esses espíritos malignos, e descem sobre os homens que chamarem eles, ou por voz, ou pedirem eles, ou através de obra. Quem faz maldades e coisas, quem faz maldades, quem faz mentiras, quem faz coisas ruins contra os outros, está abrindo porta, caminho para que esses espíritos mentirosos entrem cada vez mais nele. É contra eles que nós devemos lutar. Quando os homens incentivam esses espíritos mal a entrar a ele, começam a fazer eles o que não presta, falando em suas mentes, esses espíritos ficam falando na mente dos homens, para os homens fazerem aquilo que não presta. Por isso a nossa luta, irmãos, é contra eles, contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Esse é o trabalho e poder da igreja. Então se armem, irmãos, porém tem que se armar de Deus, e não com as armas da sua religião, da sua denominação evangélica ou do seu pastor. Tem que ser as armas do Espírito Santo, no sentido espiritual de Deus, para que quando chegar os dias ruins, vocês possam resistir firmes na fé. E a grande pergunta é: vocês estão firmes na fé, irmãos? Com a verdade em suas vidas? Verdade equivale a um tipo de placa que é colocado nos ombros de um soldado para protegê-los da espada do inimigo. É a verdade. Esta é a arma do seguidor de Jesus Cristo. Vocês estão firmes na fé, irmãos? Estão fazendo justiça, que equivale naquele tempo à couraça, que era um tipo de tecido de aço colocado no soldado para proteger seu peito da espada do inimigo, que nos dias de hoje é o colete à prova de bala. Então o colete para o soldado é a justiça para a igreja. Estão com a justiça, irmão, com essa arma, que é a justiça, a lutar contra Satanás? Vocês estão firmes na fé, irmãos, mergulhados nos ensinamentos do Evangelho da Paz, que equivale aos sapatos ou botas protetoras dos pés que os soldados usavam na batalha. Para a igreja, o Evangelho da Paz é esse sapato, essas botas utilizadas para não se prejudicar, para nada ferir os seus pés na caminhada da pregação do Evangelho. Vocês estão firmes na fé, irmãos? E a fé de vocês, como está? A fé é a única que pode aniquilar os dardos ou setas inflamadas do malignos. Ou seja, naquele tempo os soldados lançavam flechas que iam pegando fogo. E os outros soldados, os inimigos, levantavam seus escudos para se defenderem dessas flechas pegando fogo, que iam para ele. Então, todos aqueles que vierem dizer que o Evangelho é mentiroso, que Jesus Cristo nunca existiu, que é tudo mentira, que ele não é o Messias, que a Bíblia é mentirosa, vocês têm que estar com o escudo da fé. A fé de vocês é que vai rebater essas palavras que equivalem às flechas pegando fogo atiradas em vocês. Entenderam? Então a fé é a arma. Não é o escudo normal. Esse escudo era para o soldado. Mas a sua fé é a sua arma na luta contra Satanás e as mentiras deles. Vocês estão firmes na fé, irmãos? E a salvação das vossas almas, irmãos? Vocês têm certeza que são salvos? Porque isso é o que equivale ao capacete que naquele tempo protegia a cabeça do soldado. E hoje a salvação protege a sua cabeça, equivale a um capacete que protege a sua cabeça contra as mentiras de Satanás. Quando diz que você não é salvo e não vai para o céu. Assim como o capacete naquele tempo, usado na batalha pelo soldado para proteger a sua cabeça dos golpes da espada do inimigo,
você usa o capacete que equivale hoje à salvação. Você tem certeza da salvação? Contra a mentira de Satanás de que você não é salvo, de que você não vai para o céu. Você usa a salvação. Essa é a sua arma. Não o capacete normal, mas a salvação. A certeza de que você está salvo. Vocês estão firmes na fé, irmão? Então, é a palavra de Deus. Você ama ela, estuda ela, está vivendo com ela, pois ela será como a espada do Espírito na sua luta contra o mal, na derrota de qualquer força contrária. Ou seja, assim como um soldado naquela época usa a espada para ferir o inimigo, você deve se utilizar da palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, como se fosse uma espada para atingir Satanás e todos aqueles que são contra o Evangelho. Mas é o Evangelho que você tem que usar, não uma espada verdadeira. E no final de tudo, irmãos, vivam um espírito de oração todo o tempo. Ou seja, onde quer que estejam, lembre-se, pensem em Deus e falem com Ele em pensamento o tempo que puderem, vigiando e olhando de onde virá o ataque do diabo, através de palavras ou ação, usando pessoas. Estejam prontos. E vejam e peçam em oração proteção por todos os irmãos e também orem por mim, apóstolo Paulo, para que quando eu falar o Evangelho, o Espírito Santo me dê a palavra correta na hora, para que todos vejam que os ensinos de Jesus Cristo são verdadeiros e que eu sou representante oficial desses ensinos, colocado pelo próprio Jesus Cristo, como se eu fosse um embaixador, agora preso, é claro, mas que em breve eu seja livre para falar desses ensinos como tem que ser. Se vocês quiserem saber mais de mim, irmãos da cidade de Éfeso, Tíquico, que está levando esta carta, dirá tudo a vocês, pois é fiel ministro e amado, e com certeza não enganará vocês, nem mentirá. A paz seja com vocês, irmãos, e muito amor com fé da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos vocês, os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 24, que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Final da carta de Efésios, irmãos. Amanhã estaremos já iniciando Colossenses em mais um vídeo. Que esses ensinamentos, que essas armas espirituais estejam conosco, que saibamos qual é a guerra realmente, que estejamos perto de Deus, lutando nas regras de Deus, e não lutando religião contra religião, denominação evangélica contra denominação evangélica. Isso não existe. A nossa guerra é contra os espíritos malignos, mas que estão todos fidalgos hoje, todos educados. As pessoas vêm contra você e vocês nem percebem que são palavras como se fossem flechas de fogo. São palavras que desafiam você e a sua fé em Jesus Cristo. Que diz que eu não acredito nisso, essa Bíblia todo mundo mexeu nela. Será que essa Bíblia é de Deus mesmo? Isso são dados inflamados. Eram as flechas antigas que eram jogadas numa guerra de exército contra exército. Então as flechas iam pegando fogo, botava no fogo e atirava no outro. O outro levantava o escudo para se proteger. Então o escudo aí do soldado que está se protegendo é a sua fé. A sua fé vai dizer a eles, não, é verdade, Jesus Cristo me salvou, Jesus Cristo vai me levar para o céu e quer salvar você também. Esta é a sua arma, esta é a sua guerra, e não contra a pessoa. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.